Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Lucas 21, versículo 27, diz: então verão ver o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória, né? Estamos vendo aí a próxima vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, né? Então temos que se preparar, louvando e engrandecendo o santo nome dele, se preparar, vigiar, porque os dias são maus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos louvar a Deus, o hino para quê, voz da verdade? Amém? Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. La 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 la. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Abra o coração para Jesus nessa noite, aleluia. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos deixar o Senhor entrar em nossos corações, né, amado? E nunca mais sair. Eu também já gostaria de dar oportunidade à diaconisa Silene para estar orando pelos dizimistas e ofertantes. E após a oração do dizimista, a irmã Thalia já está com a oportunidade, amém? Está se preparando. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, meu Senhor da glória. Eis aqui, Senhor, a tua amada. Eis aqui, Senhor, a tua noiva. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Pai, abra as portas do céu, derrama bênção sem medida sobre os teus filhos, as tuas filhas, os quais, Senhor, nessa noite vão te ofertar com alegria.
Vamos dizimar, Senhor, com alegria. Pai querido e santo, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar grandemente cada vida. Que cada um, Senhor, venha crescer, venha prosperar. Que todos, meu Senhor, nada venha faltar na sua casa. Meu Deus, aquele que está sem trabalho, que o Senhor possa abençoar também, abrindo portas de trabalho. Senhor, derrama bênçãos sem medida sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar com tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar com tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
Glória a Deus, aleluia, que maravilhoso, né, amados? Glórias a Ti, Senhor. E aqui eu já agradeço a minha riquíssima oportunidade. E já passo para o pastor Vicente, amém? Receba o servo com as palmas. Jesus é bom. Na sede PRRCE, 5/7/2023, pastor Vicente Félix. Hoje nós vamos estudar, irmãos, sobre batismo e Santa Ceia, permissões e restrições. Eu estou trazendo esse tema porque surgiu uma pergunta essa semana agora, né? E eu fiquei pensando, né? Que é importante os irmãos ter esses assuntos, assim, bem objetivo aí nas suas mãos, nas vossas mãos, para que os irmãos possam até dar resposta, assim, mais específica, né? Porque nós já ouvimos muito do batismo e da Santa Ceia, né? Nós já ouvimos muito sobre o batismo e a Santa Ceia, mas sempre tem algum ponto, alguma dúvida, e principalmente porque existem outras interpretações sobre esses assuntos, né? Batismo e Santa Ceia, tá bom? Nós vamos nos deter muito mais aquilo que nós cremos segundo as Escrituras. Quando eu digo aquilo que nós cremos, é porque mesmo usando a Bíblia, tem pessoas que têm interpretações diferentes, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque tem interpretações que vulgarizam muito o batismo e a ceia. O que é vulgarizar? Não tem praticamente critérios, né? Faz assim de qualquer jeito e usam às vezes passagens bíblicas que não é o contexto da Bíblia. O contexto, sempre que os irmãos ouvirem essa palavra contexto, é o mesmo assunto na Bíblia, em outros livros, em outros versículos, para esclarecer melhor o assunto, né? Porque nós temos uma tendência, os seres humanos, de relaxar, sempre querer tornar as coisas fáceis do nosso ponto de vista, né? E é bom que a gente procure saber realmente qual é a verdade profunda sobre os temas que estão ligados diretamente à nossa salvação. Mas vamos lá. Muito bem, então aqui, doutrina, batismo e Santa Ceia, permissões e restrições, né? Doutrinas, diferenças. Então existem diferentes doutrinas. Doutrina é ensinamento, né, da palavra, mesmo usando a Bíblia Sagrada. Cada igreja, ministério, tem sua doutrina, tá? Tem sua doutrina. Quando eu digo que cada igreja tem sua doutrina, não é que é certo isso, tá? O certo era que todos seguissem o mesmo padrão doutrinário, mas tem interpretações variadas, tá? E a gente precisa buscar com muita vontade, muito desejo da verdade, tá? Para não sermos enganados. Bom, aí eu coloquei aqui que a maior autoridade física de Deus na terra é a Bíblia Sagrada, tá? Não é pastor, não é apóstolo, que já tem apóstolos aqui, né? Na Bíblia os apóstolos são autoridade de Deus, tá? A igreja segue a doutrina do Senhor Jesus conforme o fundamento doutrinário dos apóstolos. Aqueles apóstolos lá que viram Jesus e conviveram com Jesus, não é esses apóstolos que tem hoje, tá? Então assim, sempre que nós ouvirmos uma doutrina, um ensinamento, qualquer assunto que é diferente do que os irmãos entendem, que os irmãos ouviram na igreja, que você congrega, recorra imediatamente ao seu pastor. O pastor tem a obrigação de te responder. Se ele não souber, ele tem que pesquisar, ele tem que estudar e te dar uma resposta. Já teve pergunta aqui na igreja que eu não soube responder e fui buscar aquele que tem mais conhecimento profundo, porque tem doutrinas, irmãos, que precisa conhecer, inclusive, os originais, o grego e o hebraico, de onde veio as escrituras sagradas, tá certo? Então, para quê? Para dar uma resposta correta, certa, o mais próximo possível daquilo que é a vontade de Deus. Então, quando eu coloco aqui a maior autoridade física, eu coloquei aqui essa palavra física, porque a maior autoridade é Deus, a gente sabe que é, mas fisicamente tem os homens e tem a Bíblia, tem os livros, tem as literaturas, são físicas, a gente pode tocar, pode ver, né? Mas a maior autoridade física, coloque isso na sua cabeça em nome de Jesus, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Nós temos que pedir resposta de Deus
nas dúvidas a quem conhece a Bíblia, a quem entende, a quem interpreta corretamente. E mais, e você sabe que é temente a Deus, porque tem variadas interpretações, tá? Bom, a maior autoridade física de Deus na terra é a Bíblia Sagrada. Aí vem interpretada, aqui é onde começam as diferenças, e aplicada, porque a Bíblia a gente lê, estuda e interpreta. O correto é que essa interpretação siga as regras técnicas de comunicação, de interpretação e do Espírito Santo. Aí vem a aplicação. Eu li, estudei, interpretei, e na hora que eu vou aplicar é onde também acontecem as diferenças, tá? E aí tem as variações. Então não é fácil, né? Então, olha, interpretada e aplicada corretamente e pelo Espírito Santo, através dos dons. Olha como é o processo. Então, a igreja de Jesus verdadeira é Bíblia, é a interpretação da Bíblia, é a aplicação da Bíblia com o Espírito Santo. E, biblicamente, quem deve ser responsável por esse ensino seguro são os homens que são dons de Deus, dons ministeriais, né? Aí nós vamos ler aqui em Efésios 4, 11 e 12, para nós ver que tem que ser assim, não é qualquer pessoa que fundamenta, né, que a fé de uma igreja assim, é arriscado, porque essa pessoa tem que ter temor de Deus, tem que ter o Espírito Santo, tem que ter conhecimento da Bíblia. Não é o eu acho, eu penso, eu sinto, eu tive um sonho, Deus me mostrou. Não, Deus pode mostrar sim, através de sonho Deus pode falar sim, Deus fala de muitas maneiras, mas quando se fala de doutrina, de fundamento da fé, tem que ter base bíblica, senão podemos estar cometendo erros, tá? Então vamos lá, Efésios 4, 11 e 12, está escrito assim, e ele mesmo, esse ele é Jesus, quando a gente lê os versículos anteriores, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, essa relação aqui na Bíblia, ela é chamada de dons ministeriais. Então, esses homens são dons de Deus para a igreja. São homens que devem ser capacitados na palavra, né, no manejar bem a palavra e ser cheio do Espírito Santo, tá? Porque são a esses homens, em primeiro lugar, que Deus espera que a igreja dele seja ensinada e conduzida pela palavra e pelo Espírito. Outros podem ensinar? Sim, não é obrigado a ser só esses dons ministeriais, não. Tem irmãos e irmãs jovens que receberam também de Deus dom, graça, para estudar, para aprender e para ensinar também, tá? Mas a responsabilidade primeira são desses homens, dons de Deus, que Deus levantou para conduzir a igreja. Então, um pastor, um presbítero, um evangelista, né, que é o mais comum entre nós, esses homens devem ler Bíblia, estudar Bíblia, meditar, se aprofundar, orar, pedir ao Espírito Santo, para quando eles forem transmitir, eu me incluo também, nós formos transmitir uma mensagem, essa mensagem tenha fundamento bíblico, né? A Bíblia diz que o obreiro deve manejar bem a palavra de Deus, tá? Manejar bem, né? Para não ter do que se envergonhar. Então a pior coisa que tem é um pregador, é um ensinador, falar coisas que não é bíblico, que não está de acordo com a Bíblia. E hoje está um perigo grande, porque a internet está cheia de heresias aí. Tem muita coisa certa e boa na internet da Bíblia, mas tem muita coisa que é heresia, pura heresia. E aí você precisa ouvir quem prega, quem ensina, ouvir e ir para a Bíblia, estudar, procurar saber mesmo se aquilo tem fundamento, né? Se é daquela forma que o Senhor Deus está falando mesmo nas Escrituras. Muito bem. E para que esses dons? Para que esses homens? Para que esses homens que Deus levantou, esses dons? Para, olha, querendo o quê? Vamos fazer um coro. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu acho muito interessante, eu sempre falo,
Querendo o aperfeiçoamento de quem? Então, santo não é perfeito. Ele está em melhoramento. Porque o que é um homem ou uma mulher, um ser humano santo? Separado para Deus. Mas ele está em constante aprendizado e aperfeiçoamento e ajuste para com Deus. Tá? E onde é que isso vai acontecer, meus irmãos? É nos ensinos. A pregação também Deus fala e ensina, mas nada como nós ficar uma hora e pouco estudando a palavra de Deus. Eu fiquei feliz ontem porque um irmão, que inclusive não congrega mais conosco, mas está vindo aqui nas escolas, o irmão Márcio. Ontem ele disse, pastor, não dá para ser 3 horas de escola bíblica, não? Eu disse, irmão, só se a gente começar às 6 horas, mas a maioria não chega nem 7. E muitos nem vêm. Então, claro, eu não quero fazer juízo aqui de ninguém. Tem pessoas que têm seus motivos. Está trabalhando, enfim, não pode. Tá bom, Deus sabe. Não precisa nem me justificar não, tá? Deus sabe. Tá? Mas tem aqueles que não vêm porque não tem interesse mesmo. E aí está perdendo de aprender. Aí quando aparece com um comportamento estranho na igreja, falando coisa esquisita, aí infelizmente vai ter que ser corrigido, aí fica chateado, fica entristecido. Então por isso que nós temos, meus irmãos, que pedir graça a Deus e estar na presença do Senhor aprendendo, tá certo? Então vamos lá. Então, para que o estudo na igreja? Para que aprendizado? Para aperfeiçoar. Nós aperfeiçoamos na palavra e na graça, mas os dois têm que caminhar juntos. Vamos lá. Então hoje nós vamos tratar do batismo no Espírito... eu estou aqui com a doutrina do batismo no Espírito Santo, mas hoje é batismo nas águas e ceia. E eu quero começar pela nossa igreja. Quando eu falo nossa, que o Senhor Jesus nos confiou. Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Como é que nós procedemos? Nós realizamos o batismo e em seguida a pessoa está apta a tomar a ceia, tá? Neste caso, estabelecemos um único padrão doutrinário para o batismo e santa ceia. Por que eu estou colocando isso daqui? Aqui já começa uma diferença. Tem igrejas que batizam as pessoas e, em alguns casos, e muitos, né, dependendo do tamanho da igreja, a pessoa não toma ceia, porque ela não está pronta para tomar ceia. Aí você diz assim, mas por que, pastor? Ela não era para se batizar e já poder tomar ceia? Não, porque eles pegam o versículo lá de Atos 2:38, quando quase 3 mil almas se converteram, Atos 2:38, quase 3 mil almas se converteram e se batizaram. E teve o batismo também do eunuco, que estava com Filipe, que estava na carruagem, e ele creu que Jesus era o Senhor, o Salvador, e foi batizado. E, historicamente, existe uma tradição que a igreja, após uma pregação, as pessoas que quisessem se batizar, se batizavam após a pregação, ou logo depois, dias depois, né? Então, isso é um entendimento. Aí tem um que diz na internet assim, tem igrejas que ficam exigindo isso e aquilo, para a pessoa se batizar, fica botando regras, né? E tal, mas e aí, lá no dia de Pentecostes, que quase 3 mil almas se foram batizadas, foram saber a vida dessas pessoas, de quase 3 mil pessoas? Olha os argumentos que eles usam. Tá. Jesus diz, quem crê e for batizado, então ele decide pregar, e quem crê e for batizado, então ele dá a ideia de que creu, pode se batizar, tem condição de se batizar agora porque tem a água, batiza. Mas quando nós vamos para o Evangelho de Mateus capítulo 28, né? O Senhor Jesus diz assim, ó, fazei discípulos. Aí ele diz, ide ensinar a guardar todas as coisas que eu vos mandei. Né? Então, quando nós vamos ver agora que no desenvolvimento da igreja, na organização da igreja, depois a igreja adotou uma regra que só fazia sentido se batizar se a pessoa estivesse realmente decidida a servir a Deus de verdade. Nós vamos ver aqui os exemplos. Eu fiz essa introdução para os irmãos verem em que situação nós estamos, de tanta confusão doutrinária. Mas vamos nos deter aqui ao comentário, tá bom? Vamos lá. Então,
você já sabe que na Igreja Pentecostal Igreja Pentecostal Renovação dos Emídios, nós batizamos a pessoa que já está apta a tomar a ceia. Houve casos de pessoas que foram batizadas aqui na nossa igreja, que assumiram um compromisso, participou de discipulado e tudo, foi batizada, tomou a primeira ceia e não tomou mais. Por quê? Porque não quis seguir a doutrina, o ensino da palavra de Deus. Aí parou. Teve uma pessoa que foi batizada, se comprometeu a aceitar as doutrinas tudo, e não tomou nem a primeira ceia. E nunca tomou uma ceia na nossa igreja. É lamentável isso, né? Porque depois a pessoa começa a entender melhor, ou depois ela muda de pensamento. Então, batismo e ceia devem andar juntos, tá? Devem andar juntos. Essa é a nossa interpretação, e que biblicamente nós vamos ver que tem fundamento para isso, tá bom? Vamos lá. Se alguém quiser levantar a mão, fazer uma pergunta, um comentário, fique à vontade, tá? Mas vamos avante. Batismo e ceia, né? Eu li aqui como é que nós fazemos na renovação dos Emídios. Aí tem aqui: cremos em conformidade com a Bíblia Sagrada que o confesso em Jesus, aquele que confessa Jesus, decide pelo Espírito, pelo batismo nas águas, tá? E também ele assume um compromisso de viver uma nova vida em Cristo Jesus, tá? 1 Coríntios 10, 31, 32. O que é que está escrito na primeira carta dos Coríntios 10 aos Coríntios 10, 31, 32? O apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, tá? Então, quem era Paulo, né? Um doutor da lei, um homem que entendia de letra, mas ele, quando teve um encontro com Jesus, ele passou agora para a lei do Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E agora ele não aplicava só a letra, mas nós vemos aqui que o apóstolo, como era um homem instruído, ele já começa a dizer para os crentes que não bastava só confessar Jesus como Salvador, mas deveria ter uma vida digna de compromisso com a palavra de Deus, temor de Deus. E nós vamos ver aqui que ele vai falar, o apóstolo Paulo, eu digo ele, mas é o Espírito de Deus, o Senhor Jesus nos ensinando, né? Dando o batismo de uma forma figurada, para nós entendermos o que é que tem que acontecer no ato do batismo, tá? Vamos avante. O batismo nas águas é símbolo da identificação do crente com Cristo, tá? Nós vamos ler a referência para isso. O batismo nas águas é o símbolo da identificação do crente com Cristo. É um simbolismo, mas é um simbolismo que tem uma identificação com Cristo. Como é isso? No sepultamento e na ressurreição. Então, da mesma forma que Jesus assumiu os pecados da humanidade e morreu e foi sepultado, ele ressuscitou. Quando um crente, confesso em Jesus, está se batizando nas águas, ele está dentro dessa visão, dessa figura, igual a Jesus que foi colocado na sepultura e depois ressuscitou. Por isso que nós seguimos a ordem do batismo, a forma de batismo, por imersão. A pessoa é mergulhada na água e é coberta completamente pela água, né? É por imersão, né? Simbolizando o quê? Um sepultamento. Uma pessoa, quando é sepultada, não pode ficar nada de fora. A terra tem que cobrir tudo, tá? Então, quando a pessoa se batiza, está se batizando no ato do batismo nas águas, entende-se que ali está sendo sepultado o velho homem, a velha criatura. E quando ele sai das águas, está ressurgindo
o novo homem, quando eu falar de homem aqui é uma mulher, tá certo? É genérico. O novo homem para uma nova vida. Então isso é simbólico do ponto de vista, na visão do que aconteceu com o Senhor Jesus, morte e ressurreição, e do que acontece com o homem que é sepultado nas águas e ressurge. É um simbolismo de morte e ressurreição, né, para uma nova vida, tá? Então, isso também já vem nos dizer o seguinte, até eu ouvia os irmãos dizer assim, né, no sentido figurado, né, tem até que ter cuidado agora com as palavras, né, porque está um perigo agora, né, que quando a gente vai batizar uma pessoa, ou a pessoa está se batizando, tinha irmãos que diziam, hoje nós vamos matar um, né, mas esse matar um não é fisicamente não, matar, derramar sangue da pessoa não, é matar no sentido de que ele sendo batizado, ele morre para o mundo e ressurge para o mundo. Eu e muitos têm uma visão assim, que quando a gente vai sepultar, a pessoa já tem que estar morta, amém? Porque o batismo nas águas não vai mudar nada na vida da pessoa, nada. A mudança tem que acontecer no coração, dentro da pessoa. Então uma pessoa para se batizar, ela já tem que ter decidido morrer para o mundo, para o pecado, e viver para Deus. Aí lá no batismo ela está dizendo assim, eu morri para o mundo e ressurjo para Deus. Por isso que não dá para a gente separar batismo nas águas de Santa Ceia, porque não faz sentido uma pessoa se batizar porque crê em Jesus e não poder tomar ceia porque ainda não se converteu. É uma contradição muito grande, né? É uma incoerência. Então isso nós não aceitamos, não é que nós não aceitamos, é que nós não comungamos com essa ideia, tá certo? E na nossa administração eclesiástica não é assim que funciona, tá certo? Porque a gente vê que tem que ser uma coisa com muito entendimento e muita verdade, né? E não só brincadeira. Inclusive, irmão, tem igrejas que batizam e depois do batismo vão tomar banho, fazer tudo que é algazarra. E os irmãos viram aí na internet, né, que tem uma igreja aí, tá? Tem uma igreja aí que, eu vou dizer porque está na internet, batizando uma mulher seminua numa piscina. Eu acho que alguém viu aí na internet, tá? Tá lá, batizando seminua, a mulher de biquíni, né? E ele de sunga. E tudo lá, à vontade, como se estivesse em qualquer lugar. A Bíblia condena a sensualidade, a imoralidade. Isso é imoral, indecente, segundo a Bíblia, tá? O que nós estamos falando aqui é defendendo princípios bíblicos, né? A pessoa ela pode escolher a forma de vida que ela quiser, o que ela quiser usar. Nós não estamos interferindo na vida social das pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. É eles e Deus. Agora, quem tem compromisso com a Bíblia, quem quer seguir a Bíblia Sagrada, não usa dessa prática. Porque é sensual, é imoral, é indecente, e a Bíblia condena todo tipo de sensualidade, irmão, porque a sensualidade, ela atrai com certeza o pecado. Jesus disse assim, que na lei o adultério era ser pego no ato. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 5, acho que é versículo 28, se eu não estou enganado, mas em Mateus 5. Então ele diz, mas na graça, aí Jesus disse, mas comigo é assim, se uma pessoa olhar e desejar, já é adúltero. Desejar a mulher que não é do outro, ou a mulher desejar o homem que não é dela, já é adúltero, já é pecaminoso, já está se prostituindo. Na graça, na igreja, foi Jesus que falou isso, e nós cremos no Senhor Jesus. Agora imagine uma pessoa seminua, expondo as suas vergonhas, a sensualidade, né? Olha que ponto chegou a igreja, hein? No Brasil, hein? Porque pelo mundo afora são os maiores absurdos, tá? Mais uma vez eu repito, nós estamos defendendo os princípios da nossa fé bíblica em Deus, doutrina do Senhor Jesus Cristo. Nós não atacamos ninguém, nós estamos defendendo a nossa fé, e ao mesmo tempo dizendo que não concordamos com certas práticas de fé. E a gente fala isso para os irmãos não se confundirem. Mas pode? Claro que não. Esse tipo de comportamento, esse tipo de batismo aí, nem pensar, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que está em Romanos, capítulo 6, 3 e 4. Diz assim, olha o apóstolo Paulo nos ensinando, Espírito Santo através do apóstolo, né? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo,
Fomos o quê? Fomos batizados na sua... Isso é figura, isso é ilustração, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, né? Para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Sabe o que é novidade de vida? Não é roupa nova, sapato novo, não é brinco, não é cordão, não é maquiagem, nada disso, não tem nada a ver. Essa novidade de vida aqui, meu irmão, é comunhão com Deus, é vida com Deus, é ouvindo Deus, Deus falando comigo, contigo, nós falando com Deus, uma vida transformada, o caráter, a personalidade, o comportamento, a postura de uma pessoa de moral, de respeito. E uma vida cheia de alegria no Espírito Santo. Isso é novidade de vida. O apóstolo Paulo diz, só pensa nas coisas lá do alto, tá? Vamos lá. Colossenses, Bíblia Sagrada, está escrito, ó, Colossenses 2,12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso é só mostrando que o que aconteceu com o Senhor Jesus, na forma da morte e da ressurreição, acontece também na vida de um crente. Tá? Muito bem, 1 Pedro 3,21, primeira carta de Pedro, olha aí, ó. Que também como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Então, batismo não é para lavar a matéria, não é um banho. Banho é toma em casa, no banheiro, se esfrega, né? Batismo não é para lavar uma coisa material, não. É a alma. É uma demonstração de uma alma limpa. Aí ele diz, mas da indagação de uma consciência para com Deus. Então a pessoa quando batiza, quando vai ao batismo, ela tem que estar consciente. Ela tem que ter consciência, ciência, entendimento da sua nova vida agora em Cristo, quando ela teve um encontro com Jesus, no caso nosso, com o Espírito de Cristo, né? Isso, como Paulo teve, né? Eu sou Jesus, Jesus disse para Paulo. A partir daquele encontro, a vida de Paulo, apóstolo, foi transformada. A partir dali, tudo mudou na vida dele. Assim também deve ser na vida de todos nós, né? De todos os homens que vêm a Jesus. Muito bem. Aí alguém ouve isso e acha que a gente complica. Ah, essa igreja aí é legalista. Nós não somos legalistas. Nós observamos a palavra do Senhor, os mandamentos, as orientações, a lei do Senhor, que é para nos orientar. Quando se diz que uma pessoa é legalista, é que ela acredita, essa pessoa acredita que ela será salva, no caso de igreja, de fé, pelas obras, pela lei, por obedecer. Não. Nós acreditamos que a salvação é pela fé, é graça, dom de Deus. Ninguém merece, ninguém tem capacidade de se salvar por obediência, não. Senão Jesus não tinha vindo, né? Mas as obras e a observância da lei, da palavra do Senhor, é porque somos salvos, é porque o Espírito do Senhor está sobre nós. E o próprio Senhor diz no Novo Testamento, sede santo porque eu sou santo. Ele está dizendo assim, eu sou santo, se separe para ter comunhão comigo, seja santo, seja separado do pecado, do mal, do erro, de tudo aquilo que a própria Bíblia diz que é mal aos olhos do Senhor. É só isso. Eu digo que é só para quem é convertido, porque para quem não é convertido, isso daqui é uma tortura, né? É uma tortura. Enquanto não se converte, é um peixe fora d'água, né? Vamos lá. Evangelho de João 8, 30 a 34. Eu quero que vocês abram as Bíblias aí, por favor, no Evangelho de João, porque nós vamos ler mais de um versículo, né? E eu não coloquei todos aí, não. Evangelho de João, capítulo 8.
Se alguém não entendeu algum comentário, levante a mão, pergunte, o microfone está pronto aí, Tarcísio? Para a gente registrar a sua pergunta, o seu comentário, fica bom. Evangelho de João 8, eu vou ler aqui, se você ler aqui a partir do versículo 12, Jesus vai falar da missão dele. Ele falou, aí você pode ler em casa, mas nós vamos ler aqui a partir do versículo 30. Ele diz assim, e dizendo ele estas coisas, aqui diz assim, muitos creram nele. Versículo 31. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Jesus dizia a quem? Aos judeus, mas tinha gente ali que não era judeu, que criam nele. Por que que aqui o escritor fez questão de fazer essa observação, aos judeus? Porque os judeus conheciam a letra, a lei, e não entendiam Jesus. Muitos ali não entendiam, mas esses aqui entenderam e creram. Agora vamos ver o que foi que Jesus disse aos judeus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Voltando, Jesus está dizendo assim, vocês só serão meus discípulos se vocês observarem a minha palavra. Então não dá para pensar em igreja, em servir a Deus sem a Bíblia, sem a palavra dizendo o que é certo e o que é errado. Isso é lei. Isso é lei. Mas cremos que somos salvos pela misericórdia do Senhor. Versículo 32, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é esse conhecer a verdade? É estudando, é aprendendo, é sabendo o que é certo e errado, que nós vamos ser libertos do erro, daquilo que não é certo, e vamos nos alinhar com Deus, é isso, né? Versículo 33, ele diz, responderam-lhes, os judeus responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Então eles disseram, nós não estamos entendendo, livre de quê? Nós já somos servos de Deus, nós não servimos a outro não, só o Senhor. Mas aí Jesus continua falando e ele vai dizer a quem era que eles estavam servindo. Amém? Porque o homem serve a Deus ou serve o diabo. Na Bíblia, não tem meio termo. E Jesus estava dizendo, agora se vocês quiserem ser meus discípulos e ir para o céu, observe a minha palavra. Tá? Eu estou dizendo assim, parafraseando, porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse vai não, ele está dizendo vem, porque Deus estava ali, em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Sem Jesus não tem salvação, irmãos, de nenhum ser humano. Foi Jesus que disse, e nós cremos no Senhor Jesus. Tem gente que diz, mas eu creio, mas eu creio, sim, mas Jesus apoia, Jesus está de acordo com esse crer? É aí que nós temos que refletir e saber se ele concorda. Vamos avante. O batismo, mais uma referência aqui, eu ia pulando, Mateus 7, 21 a 24, nós vamos ler também aqui, tá? Abra a Bíblia aí, volta um pouquinho para Mateus aí, está bem pertinho, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, 21 a 24, diz assim, 21, nem todo o que me diz, isso é muito grave, irmãos, está aqui um texto que me preocupa, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quando ele diz que não entra, é que não será salvo. Amém? No reino dos céus. Aí ele diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, porque ele tinha um pai adotivo aqui na terra que era José, mas ele disse, eu estou falando do Pai do céu, se não fizer a vontade do meu Pai, não tem salvação. Quem estava falando isso? O Salvador. O Salvador. Então
não pode, nós nunca podemos aceitar, meu irmão, essa falsa ideia de que somos salvos pela graça e não tem que obedecer nada. Não se preocupe, isso é demônio. Isso é doutrina de demônio. A doutrina do Espírito Santo nos leva a crer na salvação pela graça em Cristo, segundo a misericórdia dele, mas nos chama a olhar e observar e a viver a palavra do Senhor. Se essas duas coisas não andarem juntas, não funciona, não vai dar certo. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Então, eu estou falando assim bem forte, que é para enfatizar, não é porque eu estou nervoso não, tá tudo bem. Então vamos lá, vamos continuar aqui no versículo 7, né? Aí ele diz assim, ó, todo aquele, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho, versículo 21 que nós estamos, né? A vontade do meu Pai que está no céu. Aí ele diz no versículo 22, muitos, olha aqui meus irmãos, prestem atenção comigo nesses pontos aqui que é importante para chamar a nossa atenção, ó. Muitos, Jesus está dizendo, não são poucos não, são muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha aí, eles andavam profetizando, irmãos. A pessoa entrega uma profecia, a pessoa não quer nem saber, eita, é de Deus. Pode ser de Deus e pode não ser de Deus, tanto o profeta como a profecia. Nós cremos que Deus usa, amém, irmão? Nós cremos que Deus usa, mas Ele não usa qualquer pessoa. E o espírito do inimigo adivinha, tem espírito de adivinhação. E tem umas profecias que as pessoas entregam porque conhece a vida das pessoas, já pegou informação. Cuidado, viu, irmão? Vamos crer sim, que Deus revela, que Deus mostra, mas muito cuidado que isso não é sinal de que é um sinal garantido que é um homem ou uma mulher de Deus, não. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? O que é isso? Aí diz mais, e em teu nome nós expulsamos demônio. Eita, a pessoa expulsou demônio e é de Deus, pronto, o que ele falar, a pessoa aceita. Não é assim também, meus irmãos. Os servos de Deus, Jesus disse que no nome dele, né, ele diz, vocês vão expulsar demônio no nome de Jesus, mas não significa que todos aqueles que usam o nome de Jesus expulsam demônio, são de Deus, pode ser imitadores, tá? Então é isso que nós temos que estar atentos. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem pessoas aí que falam muito bem, muito bonito, que explica tudo muito bonito, canta muito bonito, toca muito bonito, faz tudo muito bonito. É realmente uma coisa divina, celestial, uma coisa que desceu do céu, mas é só fachada. Mas tem aqueles que verdadeiramente são de Deus. Pastor, e como saber? Jesus disse que nós conhecemos pelos frutos, amém? Procura saber, procura conhecer. Quando você for querer conhecer alguém, bota lá o perfil dele na internet, olha a vida dele lá. Porque hoje as pessoas não têm mais vergonha, elas postam tudo na internet. Tudo na internet. Pode ver lá. Eu gosto de botar o perfil, o pastor gosta de ficar olhando a vida do povo. Não, eu quero saber, meu irmão, com quem eu estou me relacionando, com quem eu estou convivendo. Porque foi Jesus que disse, acautelai-vos. Foi Jesus, ó. Acautelai, tenha cautela, procura saber se o Espírito é de Deus. Jesus diz assim, acautelai dos falsos profetas. Não é porque vem em nome do Senhor, não é porque cospe fogo, que rodupia, não é porque faz aviãozinho que já é de Deus não, meu irmão. Amém? Então fica ligado. Porque o problema de tudo isso, pior de tudo, é essas pessoas ensinar o povo a continuar no erro e no pecado e não temer de verdade ao Senhor. Então isso é muito sério, tá? Então muitos serão condenados, estão dentro da igreja, estão fazendo a obra de Deus, pregando, ensinando, e está incluído todos os tipos de crentes, pastor, obreiro, irmão, irmã, todo mundo que não temer a Deus de verdade, irmão, está tudo aqui em Mateus 7, 21, né, 22, nós estamos lendo aqui, tá? E eles dizem, em teu nome, não fizemos o quê? Muitas, não é só maravilha não, é muitas maravilhas. Olha as principais obras hoje que se destacam: profecias,
expulsar demônios e maravilhas. Tem igrejas aí que diz que todo mundo que vai lá é curado. E critica as igrejas que o povo não é curado. Eu disse, se eles fossem tão poderosos assim, por que eles não vão para o hospital do câncer? Por que não vai para esses hospitais que o povo está morrendo lá e cura todo mundo? Aí nós cremos que Deus cura, amém, irmãos? Nós cremos em tudo isso aqui. Mas não é do jeito que muitos se apresentam, só para atrair o povo, enganar o povo e assaltar as pessoas. Eu tenho que dizer desse jeito porque isso é uma vergonha no meio do povo de Deus, tá? E muitos são iludidos por essas coisas. Versículo 23. E então, olha o que é que Jesus está dizendo. E então, eu vou dizer a eles assim, ó, Jesus está dizendo aqui, ó. E então lhes direi abertamente. Jesus não vai chegar no ouvido de cada um, não. Ele vai proclamar, ele vai falar para todos ouvirem. Nunca vos conheci. Usava o nome de Jesus. Estava na igreja fazendo a obra de Deus. Nós vamos nos surpreender, irmãos. Quem chegar no céu vai se surpreender. Eu acho bom esse comentário quando diz que tem gente que a gente pensa que não vai, que vai estar lá. E tem gente que a gente pensa que vai e não vai estar lá. Isso é um mistério que só Deus sabe. Não vamos julgar ninguém, tá bom? Jesus disse, eu a ninguém julgo, mas a palavra julga. Nunca vos conheci. Aí ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Queremos servir bem ao Senhor? Creio que é o desejo de todo servo de Deus sincero. Vamos estudar a Bíblia. Vamos gastar tempo com a leitura e com o estudo da Bíblia, com a oração, com a busca no Espírito pelas verdades de Deus. Amém? Eu estou fazendo essa introdução longa porque, meus irmãos, nós enfrentamos um ataque terrível daquilo que nós ensinamos. E muitos, infelizmente, caem nas falácias, nesses ensinos de uma falsa liberdade em Cristo. E a palavra do Senhor é clara, não useis da liberdade que é em Cristo para dar ocasião ao pecado. Então, eu sei que é cansativo. Eu fiquei hoje umas 6 horas estudando, se eu contar o tempo que eu fiquei sentado, lendo, estudando, pesquisando, para falar 1h10 aqui. Fiquei até triste, porque teve uma doutrina aqui que o irmão Antônio, que está ali assentado, terminou, ele veio e me entregou um papel amassado, esse papelzinho aqui, ó, que eu estudo, trabalho para fazer, jogado no chão. Vale nada para alguém daqui, que se valesse, guardava. Porque até os papéis que sobram aqui, eu levo para casa e dou a alguém, quando eu vou visitar, dou um estudo. Então, irmãos, vamos vigiar, né? Vamos avante. A gente termina essa parte aqui. Agora vamos para esse outro ponto. O batismo está intimamente ligado ao seguinte. Vamos lá. Primeiro, remissão dos pecados. Então, o batismo é para pecador arrependido que está decidido servir ao Senhor de verdade. Por isso que nós damos estudo, orientamos, explicamos vários aspectos do batismo, formas, uma nova vida, tudo, preparando a pessoa também para a ceia, tá? O batismo está intimamente ligado ao seguinte: primeiro, remissão dos pecados. Atos 22:16 está escrito assim: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Isso foi dirigido ao apóstolo Paulo quando ele se converteu. Olha, levanta-te e batiza-te, ou seja, seja batizado e lava os teus pecados. Aqui não era lavar o corpo físico, né? Era uma alma já regenerada pelo Espírito Santo. Aí ele diz, invocando o nome do Senhor. Agora você vai servir ao Senhor. Hebreus 10:22. Cheguemo-nos
com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé. Inteira certeza de fé. Inteira é tudo que nós podemos entender sobre a fé e uma vida agora. Porque essa fé aqui, irmão, não é fé de milagre, de cura, não. É a fé que liga a Deus, tá? Uma fé que não tem dúvida. Tendo os corações purificados da má consciência. O coração aqui não é o órgão que bombeia sangue, é o homem interior, que somos nós, o nosso ser interior. E o corpo lavado com água limpa. Está escrito: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Somente a palavra de Deus e o Espírito Santo, irmãos, é que pode limpar. Aqui esse limpar é a mente, o coração do homem contaminado, porque a alma ela é realmente pura pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado, né? Vamos lá, Mateus 3:11, eu botei só uma parte do versículo, que foi o batismo de João. Ele está escrito assim: vos batizo com água para o arrependimento. Então esse batismo aqui de João dá um entendimento, né, que a pessoa estava se batizando, ela estava consciente de que estava assumindo uma fé em Cristo e que elas deveriam assumir um compromisso de se arrepender e servir ao Senhor. Até porque o batismo de João não tinha condição de ter estudo, né? Vou pegar uma água aqui. Bom, vamos lá. No Evangelho de Marcos 1:4 diz assim: o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, dos pecados. Então nós estamos vendo sempre o batismo relacionado ao arrependimento, à conversão, né? A se ver livre do pecado, tá? Isso daqui é porque nós vamos chegar num ponto para os irmãos entenderem. Mas Paulo disse, aqui em Atos 19:4, mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento. Então, só para nós enfatizar que o batismo sempre esteve ligado a uma nova vida. Não é se batizar para ter uma nova vida, não, ele já tem que estar vivendo uma nova vida para dar continuidade após o batismo. 2. Regeneração ou novo nascimento. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Tito 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa água, nós cremos, porque a água também é símbolo da palavra de Deus. Nós cremos que é a palavra, não é a água, as águas do batismo que limpa as pessoas. Não, é a palavra de Deus. E do Espírito, é porque a pessoa nasceu de novo, porque espiritualmente ela estava morta. O espírito dessa pessoa não se comunicava com Deus. E Deus se comunica com o ser humano assim, é o Espírito, Deus se comunicando com o espírito humano. Por isso que Jesus disse: Deus é Espírito e procura os que o adoram em espírito e em verdade. A adoração que nós fazemos, as pessoas olham: oh, que louvor bonito, que mensagem bonita e tal, toda a obra, tudo que faz, aquilo dali é a fachada. Pode estar agradando a Deus ou não, porque se aqui dentro não estiver vivendo a verdade, não adianta. Jesus disse: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mais uma vez, este coração está falando do homem interior, da alma e do espírito do homem, tá? No verso da folha de estudo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Então, aqueles que têm um encontro com Jesus, não é com uma religião, com uma denominação, é com Jesus, com o Espírito Santo, nunca mais serão as mesmas pessoas. Tá? Bom, a vontade de Deus conforme a Bíblia Sagrada. Aqui é outro ponto também que é bastante falado, ouvido, né? Todos os que confessam em Jesus dizem que querem servir a Deus. Todos nós dizemos, queremos fazer a vontade de Deus. Mas o pior é quando a gente diz que está fazendo a vontade de Deus numa prática que não agrada a Deus. Dizendo que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Sim, Ele é amor e Ele é misericórdia, é longânimo, mas esperando o meu e o teu arrependimento. E não para concordar com práticas que ferem a palavra do Senhor, tá? Então vamos ficar atento a isso aí. E eu quero trazer aqui uma situação, né? Que está também, é um ponto que é muito, inclusive tem muita polêmica na internet, né? A internet está cheia e os debates sobre esses assuntos que nós vamos estar sempre, pelo menos uma vez por mês, abordando temas que estão confundindo as pessoas e trazendo aqui um entendimento à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Uma situação que eu quero trazer aqui que há diferenças doutrinárias de ensino, de entendimento entre as denominações. Situação, unidos sem a formalização do casamento. Então esse é um ponto que tem muitas controvérsias em relação a se batizar ou não se batizar. E até tomar ceia, tá? Vamos lá. O que a Bíblia diz das pessoas que estão vivendo como esposa e esposa, vivendo uma vida de casado sem formalizado, né? Vamos entender aqui rapidamente. O que a Bíblia diz quando duas pessoas que estão vivendo juntas, amigas, né? Sobre essas pessoas, o que é que a Bíblia diz? Primeira coisa, as pessoas perguntam, é pecado? É pecado morar juntos antes do casamento? Nós vamos responder conforme os princípios bíblicos, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e é a nossa regra de fé e prática. Se outros entendem diferente, é eles e Deus, ou eles e a sociedade. Mas nós estamos falando aqui da nossa defesa, da nossa fé. Não estamos julgando as pessoas, estamos dizendo que nós cremos, tá? E a palavra é quem vai julgar, se é que a pessoa crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós cremos e por isso nós seguimos essa linha de entendimento. É pecado morar junto antes do casamento? A resposta é sim, é pecado. É pecado morar junto antes do casamento? Sim. O relacionamento sexual foi criado por Deus. Então o sexo, quem criou foi Deus. O desejo pelo sexo, quem criou foi Deus. Quem colocou no ser humano foi Deus. Não é pecado o sexo na Bíblia. Não é pecado, né? O homem desejar a mulher, o macho desejar a fêmea e vice-versa. Não é pecado. Porém, a palavra de Deus, o Senhor Deus diz como é que tem que ser. É aí que entra o entendimento de Deus pela palavra dele revelada a nós. Então vamos lá. O relacionamento sexual foi criado por Deus para ser desfrutado, é uma bênção, dentro do casamento. Dentro do casamento. Se um casal quer fazer sexo, deve se casar. Porque se não for no casamento, segundo a Bíblia, é pecado, está em pecado. Certo? Isso é grave, porque uma pessoa crente, convencida por alguém que não teme a Deus, acredita que não está em pecado. E pode se batizar e tomar ceia. Aí diz assim, a sua igreja não crê, a sua igreja entende de outra maneira, mas a minha entende assim, mas nós não obedecemos a denominações, a pastores, a obreiros, a lideranças em desobediência com a palavra de Deus. Não, nós obedecemos, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Então nós vamos ver na Bíblia que é pecado sim dessa forma, se não for no casamento, tá? Então vamos lá. 1 Coríntios 7:9.
tá? Primeira Coríntios 7:9. Mas, está escrito na Bíblia, é Bíblia aqui, tá? Mas se não pode conter-se, está falando do sexo, tá? A pessoa não tem controle, não consegue se controlar, viver só em algumas situações, tá? Casem-se. Quem está ensinando é o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. Porque é melhor casar do que abrasar-se. O significado dessa palavra abrasar-se, né? No original, no grego, é fogo, tá? Então, abrasar-se é aquele fogo, é aquele calor, é aquele desejo, parece que a pessoa vai pegar fogo, né? Querendo praticar o sexo. Tem que segurar, esperar se casar. Tem que ser no casamento, tá? Porque se fizer fora do casamento, biblicamente é pecado. Aí vem uma pergunta: não, mas eu estou com essa pessoa há 30 anos. Não importa o tempo, se não tiver formalizado diante de Deus, ainda não é casamento. Nós vamos ver aqui também, tá bom? Se liga aí. Hebreus 13:4. Digo, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Os adúlteros aqui está diretamente ligado ao adultério, tá? Aos impuros, aquelas pessoas que vivem uma vida, né, de prostituição, voltado para o sexo ilícito, não no casamento, não formalizado, tá? É sempre pecaminoso ter relações sexuais fora de um casamento. É sempre, em qualquer situação. Aqueles que têm relações sexuais sem se casar estão cometendo fornicação ou adultério. Sexo ilícito pode ser fornicação. Quando é fornicação, é que tem a participação de um solteiro. Pode ser 2 solteiros, no caso de namorados, né, que nunca se casaram, e pode ser um solteiro com um casado. Sempre que tiver um solteiro, diz-se que é fornicação. Quando tiver pessoas casadas, né, que estão tendo relações não com o próprio marido ou com a própria esposa, estão tendo relações com outro, estão em adultério, estão praticando adultério. Isso é segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia, tá? A Bíblia diz em Romanos 13:13: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e em bebedeiras, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e inveja. A palavra que nós vamos pegar aqui para o assunto que nós estamos tratando é impudícia. O que é impudícia? Falta de pudor, de moral, imoralidade, indecência, que está diretamente ligado ao espírito de prostituição, que não é só o ato sexual, né? É toda forma de impureza voltada para o sexo, tá? Então isso é muito grave, tá? E nós não podemos pensar em batismo, em Santa Ceia, se essas coisas não estiverem resolvidas. O namoro não deve incluir relações sexuais ou carícias que estimulem o sexo. Então, o namoro de 2 solteiros ou pessoas que já se casaram, já foram casados e agora estão namorando para se casar, até as carícias, se tiver estimulando o ato sexual, também é pecado. Claro que pode pegar na mão, pode dar um beijo, né? Mas os adultos aqui sabem o que eu estou falando, né? 1 Coríntios 6:13. Mas o corpo não é para a prostituição. Olha aqui, o nosso corpo, Deus deu o corpo ao ser humano, deu vida, não foi para a prostituição, mas para o
Para o Senhor, para a honra e a glória dele. Nós começamos dizendo, Paulo dizendo, fazei tudo para a glória de Deus. Quem vive uma vida ilícita na área sexual, ela não está vivendo para a glória de Deus, ela está vivendo para escândalo, ela está escandalizando e pecando, né? Tá? Para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha bem, irmãos, para quem não é casado, o corpo dele é do Senhor. É para o Senhor, não é para a prostituição. Agora, quando ele se casar, sim, e a Bíblia diz que quando o homem e a mulher se casam, não é uma só carne, une corpo físico, alma e espírito, é uma só carne, e é uma bênção, se for feito dentro dos padrões de Deus. Se não for, é uma maldição, é uma maldição. Então o apóstolo diz aqui, fugir da prostituição, fugir, não aceite nenhuma forma de prostituição, né? Vamos pedir graça ao Senhor. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. É um dos pecados, a prostituição, ouçam bem, a prostituição é um pecado que fere a Deus. É um dos que afronta a santidade do Senhor. Então, nós temos que ter um cuidado extremo, uma vigilância extrema nessa área, né? Mantenha-se puro ou pura. 1 João 3,3. E todo aquele que nele tem esperança, que é de salvação, claro, né? Purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ele quem? Deus. O Senhor está dizendo assim, ó, eu sou santo, eu sou puro, eu quero que você também seja santo e seja puro, seja separado para mim. Sirva a mim de verdade. Ele está falando para nós. Para que não se prejudique a si mesmo, emocionalmente, os desejos e as atividades sexuais devem ser praticados somente no contexto matrimonial, que é o casamento, e mantidos sob o controle de Cristo. Inclusive ainda tem regras, né, para o sexo no casamento. Nem todo tipo de ato sexual é lícito, viu? Isso daqui é um estudo para casais. Porque tem homens que querem práticas sexuais que é condenado nas Escrituras, que não é permitido, tá bom? Para que ele não se prejudique a si mesmo. 1 Tessalonicenses 4, 3-5. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais, ou seja, não pratique, não usem da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o corpo, né, aqui figurado num vaso, em santidade. Em santidade é separado para Deus, ou no casamento, ou se no casamento também de acordo com os princípios de Deus. Em santidade e honra, não para a paixão da concupiscência. Essa palavra concupiscência significa o quê? Desejo descontrolado. E essa palavra está muito associada na Bíblia a sexo, mas ela vale também para outros desejos que não agradam ao Senhor, que a pessoa não tem controle. Como gentios que não conhecem a Deus. Então, quem conhece a Deus, irmão, não aceita a prostituição. Nada relacionado à prostituição, porque ali está o Espírito de Deus na vida daquela pessoa. Enquanto a Bíblia nada diz sobre cerimônias religiosas ou casamento na igreja, então a Bíblia não fala sobre as celebrações de casamento na igreja, né? Ela de fato ensina-nos que precisamos respeitar as leis do nosso governo. Então aqui alguém já me questionou, inclusive um obreiro, pastor, presidente de ministério, disse assim, estava numa assembleia lá de convenção, e um pastor se levantou e disse, pastor, o senhor defende a igreja, muitos defendem o casamento em cartório, mas quando não tinha cartório? Olha os pensamentos, né? E quando não tinha cartório? Sim, mas lá do Éden, o casamento sempre teve uma formalidade. Quando não tinha cartório, tinha formalidade.
O cartório veio porque ele passou a ser um regulador, ele passou a ser um ambiente onde as leis, né, partes das leis são ali formalizadas em várias ações, decisões da sociedade, inclusive o casamento, tá? Então, no nosso país, um casamento legítimo é quando ele vai lá no cartório e formaliza, tem ali um compromisso. Inclusive, irmão, é tão sério que quando uma pessoa vai no cartório para colocar para pedir ali para se casar, tem um tempo que ele vai fazer uma consulta sobre as pessoas interessadas para ver se ela já não é casada por aí. Porque se for, o casamento não pode acontecer. Se há algum impedimento. Por isso que tem sempre um tempo que eles pedem, é para isso, certo? Além da burocracia, da formalização dos papéis, né? Muito bem, então vamos lá. Respeitar as leis do nosso governo. Agora vamos aqui em Romanos 13, 1 a 7. Você pode ler todos os versículos lá, nós vamos ler só o versículo primeiro aqui, ó. Está em Romanos. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade, aqui é governo, aqui é poder, viu? Que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então as autoridades, e aqui inclui o nosso governo, o nosso país, as leis do nosso país, né? Deus permitiu os governos e essa forma de legalização para organizar a sociedade, tá? Aí em 1 Pedro, temei a Deus, honrai ao rei. Então nós, igreja, temos que observar 2 pontos em relação à legalização do relacionamento de 2 pessoas, homem e mulher, né? Primeiro, temer a Deus, segundo os princípios de Deus. Segundo, observar a lei do rei, que o rei aqui é o governo. No nosso caso, são as leis do nosso país. Todas as leis das autoridades que não contrariam a Bíblia Sagrada, que não contrariam a Deus, nós temos o dever de nos submeter, porque Deus quer que seja assim. Por isso que o casamento hoje, ele tem que ser no cartório, tá? Deve ser no cartório. Na igreja não é casamento, na igreja é bênção. Casa-se no cartório e recebe as bênçãos do Senhor na igreja. Muito bem, vamos lá. Aqueles que resolvem viver juntos e ter relações sexuais sem um casamento reconhecido pelas autoridades civil, estão desobedecendo a lei do homem e a lei de Deus. Porque Deus manda obedecer a lei da autoridade. E se não está fazendo conforme as leis da nossa nação, estamos em desobediência a Deus. Tá? Então, por isso que nós requeremos que os membros da igreja sejam casados legitimamente em cartório e só batizamos se assim estiver, para que ele tenha direito a ser do Senhor, tá? Isso é uma restrição com respaldo bíblico e uma maneira de zelar pela santidade da igreja, tá? A palavra do Senhor Jesus sobre o batismo nas águas. O Senhor Jesus ordenou: pregai, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Também o Senhor Jesus ordenou: ensinai, em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba que a palavra está numa ordem. Se nós queremos a presença do Senhor, a bênção do Senhor, vamos fazer o que Ele nos manda. Amém? Não está na sua folha aí, mas depois vem. Eu vou só ler aqui uma referência. Jesus falando:
Quem não tem a união conjugal formalizada em cartório não pode se batizar, ou, segundo o que nós entendemos pelos princípios da Bíblia, perante a Deus não é casado, viu, irmão? Pode ter os anos que tiver, não é. E nós temos a prova disso aqui, ó. Jesus disse à mulher samaritana: vai e chama teu marido. Evangelho de João 4, 17 e 18. A mulher samaritana respondeu e disse: não tenho marido. Disse para Jesus. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos. E agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então a pessoa que está vivendo com o outro há tantos anos diz: é meu marido, é minha esposa. Perante a sociedade, sim. Pelo tempo de relacionamento, a gente pode dizer que é o esposo e a esposa. Mas perante Deus, Deus ainda não aceita essa união. Diante dele, não está aprovado a união. Tá certo? E o que será dessas pessoas, pastor? Estão nas mãos de Deus. É melhor nós seguir o que a Bíblia manda. Amém? As palmas engrandecem Jesus. Irmãos, hoje nós temos aqui um aniversariante. Não, aniversariou dia 3, né? Cadê o Cauã? Vamos orar pela Noemi, está aniversariando hoje. Dia 3 também foi a irmã Natália, do irmão Demaí, né? Vamos orar pelo aniversário dela, tá bom? Glória a Deus. Seu pai, qual é o nome dele que eu esqueci? Carlito. Carlito, pai do nosso irmão pastor Adriano, fez aniversário dia 3. Dia 3. Anota aí, irmã Vera, para nós não esquecer. Glória a Deus. Vamos orar pelos aniversariantes. Meus irmãos, nós temos também aqui a nossa irmã Diaconisa Luz, né, que está um coração muito dolorido. Ela, felizmente, o irmão dela estava muito enfermo e partiu. Vamos pedir, vamos orar por ela. Traga ela aqui, irmã Lidina, para nós orar, para Jesus dar força. Ela está sofrendo muito, né? Glória a Deus. Vamos pedir que Jesus dê força a ela. E vamos orar pelos aniversariantes. Peço também pela irmã Rita, que não está muito bem, né? Vamos pedir a saúde dela em nome de Jesus. Mas nada grave, tá bom? Ore a Deus comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós apresentamos a tua filha, a Diaconisa Lourdes Girão, também toda a família que está neste momento com o coração partido, está sofrendo muito pela perda do irmão da nossa irmã Diaconisa. Que o Senhor dê a ela força e graça para ela suportar esta dor. Em nome de Jesus, o Espírito Santo venha consolar a minha irmã e a toda a família, em nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe. Pai maravilhoso, nós neste momento agradecemos o Senhor pela vida dos teus filhos, meu Deus, o Carlito, pai do pastor Adriano, também, meu Deus, pelo Cauã. Abençoa, meu Senhor da glória, abençoa também a nossa irmã Natália, a Noemi, que está aniversariando hoje também. Obrigado, Senhor, pelo aniversário dos teus filhos. Dê a eles muitos anos de vida, Senhor. Guarda, livra, repreende todo o mal contra a vida deles, que eles possam contar muitos anos de vida, meu Deus, na tua presença. Meu Deus, também eu peço pela saúde do pai do nosso irmão Adriano, Carlito. Opera na vida dele para que este mal não volte mais, ele tenha saúde, salva, liberta, faz maravilha nesta vida, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Dá a cada um de nós aqui a graça, o poder do céu. Abençoa também, meu Deus, a minha esposa, a missionária Rita. Dá a saúde dela, dá força, dá graça, meu Deus. Ajuda a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Senhor, seja com cada um dos teus filhos aqui nesta noite, cada um de nós. Nos guarda, nos livra de todos os males, Senhor. Que esteja em nossos corações o desejo sempre de estar lendo, estudando a tua palavra, buscando entender e compreender. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender a vontade do Pai Celestial para as nossas vidas. Nos abençoa, meu Deus. Prepara momentos, meu Deus, como esse para nós aprendermos junto. Ó Senhor, eu peço que o Senhor abençoe os trabalhos da semana, que o Senhor seja conosco, que esses trabalhos sejam realizados em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pedimos a tua bênção. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, só para antes de encerrar, o pastor Adriano, ele deseja fazer uma convivência, um culto aqui de convivência com os irmãos no próximo sábado, né? Às 18 horas. Próximo sábado, às 18 horas, ele está convidando toda a igreja, ele que vai fazer esse trabalho aqui.
peço aos irmãos que estejam aqui, tá bom? Será um momento de louvor, de adoração, e a gente ficar um pouco aqui, até conversar e ficar à vontade, né? Assim, na presença do Senhor, adorando a Deus. Então, Ele está convidando a todos, e eu convido a igreja a participar, em nome de Jesus. Receba as bênçãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos dizem amém, na gloriosa paz do Senhor.